Fala galerinha que assiste meu canal, mais um vídeo para o canal Opinião de Tudo e para o blog opiniãodetudo.com. Continuando o nosso emissor de NFE e NFC. Lembrando que hoje eu levei um susto aí, fui abrir a máquina virtual, ela estava corrompida e eu não estava conseguindo fazer ela iniciar de forma alguma. Então quem está acompanhando o projeto aí não tem backup ainda, faz um backup aí para não correr o risco de perder, que eu vou fazer o meu backup hoje também. Sempre importante aí manter um backup dos projetos, né, atualizados. Bom, na aula de hoje nós vamos começar aí a criar o procedimento que gera o arquivo XML, né, da NFC. Então, continuando aqui, né, no nosso projetinho na tela de vendas do projeto. Na última aula a gente arrumou o item que gera aqui a numeração. Então agora a gente vai criar um procedimento aqui para gerar o XML propriamente dito. O que eu costumo fazer para gerar o XML, né? Então, para vocês fazerem rápido e tudo mais, o interessante é vocês pegarem aqui o modelo, o projeto ACBR tem o exemplo, né? Aí lá tem o exemplo da emissão da NFE, né, para gerar o arquivo NFE. E o que você faz? Você abre ali o arquivo que você já tem, lá eles têm uma função que gera a nota, e você pegando aquele modelo, você abre a nota técnica da NFC e vai, né, preenchendo de acordo ali. Então se vocês abrirem o ACBR aqui, acho que eu já abri ele aqui, ó, um tempo atrás. Então aqui você tem aí tudo que é necessário para você criar, né, a emissão da NFC. O que vocês vão ter que fazer aqui, ó, para a gente não demorar tanto, né, para criar isso. Vamos lá. Então aqui você tem o gerar NFE. É esse cara aqui mesmo que a gente vai pegar, né? Então, vamos pegar aqui esse gerar NFE. E aí aqui ele tem essa gerar NFE. Esse procedimento aqui é o que a gente precisa, né? Ele tem um exemplo de como deve ser feito e aí a gente tem que fazer as devidas alterações. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar isso aqui. Tem muita coisa aqui que não vai usar, né? Mas beleza, aqui ele já vem meio que pronto, tá vendo? Então eu vou pegar esse cara aqui, vamos copiar ele, né? Bom, quem quiser pode copiar isso aqui. No meu caso eu vou escrevendo lá para vocês irem aprendendo, né? Então, como que eu fiz o meu? Se bem que eu acho que isso aqui eles mudaram, né? Mas vamos lá. Então aqui o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou criar um procedimento aqui, ó. Gera nota fiscal consumidor eletrônica. Esse procedimento não vai me retornar nada, tá? Vou criar um procedimento que vai executar todas as devidas informações, eu vou fazer as devidas validações dentro dele, e quando ele for concluído, né, quando concluir de executar ele, se não ocorrer nenhum erro, o fim dele vai ter o arquivo XML gerado. Então o que a gente tem que fazer inicialmente? Se a gente olhar no modelo aqui, ele tem aqui, ó, um ACBR NFE e um ponto notasfiscais.add. Beleza, antes de dar um add, a gente tem que dar um clear. André, como você sabe disso? Se a gente olhar aqui, ó, gerar NFE, aqui ele deu clear. Então, antes de gerar, ele limpou. Se tivesse alguma nota carregada, ele limpa primeiro. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Na nossa funçãozinha, como a gente colocou aqui no menu o componente, ó, o componente está aqui no menu, que é o ACBR NFC1. Então eu vou colocar aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, FRM menu, acho que a gente já está usando essa unit,
Aí, ponto. ACBR NFCE 1. Aí, ponto clear, né? Deixa eu só confirmar. CBRNF, ponto notas fiscais. Notas fiscais, ponto clear. Certo? Depois a gente vem aqui, FRM menu, ponto ACBR NFCE, que a gente está gerando a NFCE, né? Ponto notas fiscais, ponto ADD, ponto, acho que aqui a gente tem que colocar um ponto NFE, isso aqui, beleza. Aqui a gente vai fazer o seguinte, para não ter que ficar digitando toda hora, porque eu teria que colocar ponto NFE, ponto IDE, tal, porque aqui, ó, quando você vai gerar, você tem que ficar colocando o nome, né, do ponto ADD, ponto NFE, né, aqui ele atribuiu na variável nota F a CBRNFE.add. Então ele coloca sempre nota F.NFE.ide, porque a gente tem que carregar aqui, ó, essa tag IDE, né, com o número da nota e tudo mais. Então o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer o seguinte, ó, eu uso aqui um if, porque se eu colocar o if aqui, tudo que tiver aqui dentro, eu não vou precisar digitar novamente frm menu, ponto, notas, ponto, add, ponto. Então eu vou vir aqui dentro desse cara e só vou preencher esses campos aqui, ó. Então qual que é o primeiro? Vem aqui IDE NAT operação. Então o que eu vou fazer? Como é o NFCE, a natureza de operação sempre vai ser venda. Não é igual a nota fiscal eletrônica, que você tem venda de mercadoria, devolução, remessa para conserto, troca, bababá. Então tem um monte. Nesse caso aqui, a gente vai ter o IDE ponto NAT op, né, que é a natureza da operação. E aí eu vou colocar aqui para preencher ele sempre com venda. Tranquilo? Certo? Depois a gente tem aqui, ó, IND pagamento, né, IP vista. Pagamento no caso da NFC também a gente vai deixar sempre à vista. Então vou colocar aqui, ó, IDE ponto IND pague recebe. Aí o que pode acontecer aqui, ó? Tem algumas units do ACBR que a gente tem que usar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, IP, ó, não achou. Pô, não achou. Por que não? O que eu faço nessa hora? Pô, entrei em desespero, não consigo, não funciona, ele não encontra essa variável. Se você vier aqui no projeto do ACBR, segurar o Ctrl e pressionar em cima de IP vista, ele vai abrir para você a unit aonde ele fica, tá vendo aqui, ó, IP vista, pode ser a vista, a prazo, outras ou nenhum, né, o indicador de pagamento. O que você tem que usar então? A unit PCN conversão. Se você vier no seu projeto e inserir a unit PCN conversão, pronto, resolveu o seu problema. Então eu venho aqui nas minhas uses, né, PCN conversão. Usei a unit ali, pronto. Aqui, ó, na hora que a gente está gerando a nota, IP, agora ele vai até encontrar. Ah lá, tá vendo? Porque esse tipo de variável está dentro daquela unit. IP vista. Depois a gente vai colocar o modelo, né? IDE modelo. Vou confirmar aqui. IDE.modelo. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar IDE.modelo. É uma variável que recebe um valor inteiro. E aí, se você olhar, lógico, né, como eu disse para vocês, aqui está o modelo 55. Mas se você ler a documentação lá na nota técnica, o que está escrito lá? Está escrito que se você vai emitir uma nota fiscal eletrônica, o modelo é 55. Se é uma nota fiscal consumidor eletrônica, o modelo é o 65. Então aqui eu vou preencher com o modelo 65.
Tá vendo? Fácil pra caramba, né? 65. Manda um ponto e vírgula aqui. O IDE ponto série vai receber modelo 1. Ou desculpa, série 1. Isso aqui vocês podem criar parâmetros, né, para depois que o seu cliente possa mudar o número da série, né? Porque a partir do momento que você chega a 9, não sei se é 9.999 ou se é 99.999, tem um número de nota que após você emitir uma certa quantidade de notas, você muda a série, né? E acho que você pode voltar a numeração a 1. Não sei se é exatamente isso. Se eu não estou enganado, se não me falha a memória, é isso. Então você pode ter um parâmetro para poder mudar a série da nota no seu sistema. Seria interessante. Quem tiver dúvida, sempre consulta a nota técnica, tá? Eu vou montar um modelo básico aqui para a gente gerar o arquivo, validar e transmitir e tudo mais. Mas é lógico que é importante que vocês leiam essa documentação para entender perfeitamente. Aqui a gente vai colocar, ó, o número que vai ser gerado da nota. Então aqui, ó, eu vou pegar o IDE ponto, como que é o nome? É NNF. NNF. E aí aqui, ó, ele recebe um valor do tipo inteiro. Dá pra ver que é integer. Então eu vou atribuir a ele esse valor que está carregado aqui, ó, txt número underline NFC, que a gente corrigiu, né? Txt número underline NFC ponto databind ponto field ponto s integer, porque ali ele vai estar com o número certinho que tem que ser carregado na nossa nota. Próximo item é o IDE ponto emissão, data de emissão. Eu vou colocar o momento em que ele está gerando isso aqui. Então vou dar um now. Confirmar aqui se é isso mesmo. Data de emissão aqui. Ele pegou o date, né? Se a gente colocar o date ou o now, acho que vai dar na mesma. Então eu coloquei lá o now. Nossa, se eu catar isso aqui, copiar, cara, acho que vai dar bom. Quer ver? E eu apago isso aqui. Apago isso aqui. Isso aqui eu já fiz, né? Data M. Então aqui, ao invés de pôr now, a gente pode seguir o mesmo padrãozinho ali que eles usaram no ACBR. Tá. Se você tivesse colocado os campos aqui na tela, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a data de emissão aqui, eu posso pegar o valor da data de emissão daqui também, tanto faz, tá? Se eu quiser pegar a hora, a data e a hora atual, ele vai pegar a data e a hora que eu estou gerando o arquivo. Se você pegar a data dali, ele vai pegar a data da hora que você começou a fazer a venda. Aí você tem que pensar no que realmente é mais interessante para você. Tanto um quanto o outro vai funcionar. Beleza. Vou tentar explicar algumas coisas aqui. O que eu souber, pelo menos, eu vou explicando. O que eu lembrar, porque faz muito tempo que eu não mexo com isso. Já faz um bom tempo que eu mexi, que eu criei. Então aqui, olha lá, IDE.tipo de nota. A nota fiscal consumidor eletrônica sempre vai ser saída. Tá vendo que aqui ele não está reconhecendo TN saída? Cara, mesma coisa daquela hora. Então você vai vir aqui na Unity, TN saída. Segura o Ctrl, ó, PCN conversão NFE. Só joga Unity no seu projeto aqui, ó. Como você tem o ACBR instalado, ele já vai conhecer, ó, PCN conversão NFE, certo? Aí quando você voltar lá no seu, ó, já reconheceu. Aí a gente tem o tipo de emissão, tá usando essa função. Tipo, né, tipo emissão, beleza, que faz uma conversão. Aqui ele estava pegando de um combo box, né, o tipo de emissão, que é o CB forma de emissão. O que, que é esse tipo de emissão aqui, ó? Se vocês vierem aqui no projeto do ACBR,
o tipo de emissão, ele tem, se é uma nota que está sendo emitida de forma normal, ou se ela é uma nota que está sendo emitida em contingência, por exemplo. E aí tem os tipos de contingência. Se a gente olhar na onde está aquele combo, eu acho que eu não vou ficar mostrando item a item, senão eu vou demorar. Mas na onde faz a transmissão aqui, tem algum lugar que tem um combo que tem o tipo de transmissão. Versão do documento, modelo, blá blá blá. Arquivo. Onde que tá, hein? Emitente. Bom, agora eu não vou achar. Então ele tem lá o tipo CB, forma de emissão. Vamos ver se eu acho por aqui. CB, forma emissão. Ó, é esse cara aqui, tá vendo? Forma de emissão. Então, se você olhar dentro dele, quais são os modelos que tem? Não sei se estão carregados aqui dentro. Vamos tentar mostrar. Não está carregado aqui, então vou ter que procurar. CB, Ctrl F, CB, forma. CB, forma, emissão. Ah lá, ó. Então a gente tem aqui TE normal, que é o tipo de emissão normal, em outros itens. Onde que ele está carregando aqui? Normal. Eu vi o normal aqui. TE normal. Se a gente compilar aqui, você vai conseguir ver todos. Aqui ele está adicionando os itens, tá vendo? Ele faz um if aqui dentro. Ele tem todos os tipos de emissão. Ah lá. TE normal, contingência, contingência em scan, o FSDA. Então aqui, ó, para você selecionar o tipo de emissão. Nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer? Eu vou usar todos eles como normal. Aí se vocês quiserem tratar futuramente aí para o cara ter uma opção de selecionar, aí vocês vão melhorando aí o projetinho de vocês. Nesse primeiro momento, TA normal, né? TE, tipo de emissão. Tipo de emissão normal, é esse. Beleza. Aqui o tipo de ambiente, isso aqui também é interessante você ter um ambiente de homologação, é lógico, e de produção. Como a gente está em modo de teste, para a gente testar e tudo mais, eu vou deixar aqui em ambiente de homologação. Se em algum momento você for aplicar isso, colocar no seu cliente, aí você vai mudar isso aqui para TA produção. O IDE VerProc, versão do seu sistema. Isso aqui, cara, é meio que indiferente aí para o XML, né? É um controle mais seu mesmo, é a versão do seu sistema. Não é a versão da nota que você está gerando, tá? Que no caso a gente está na versão 4.0 atualmente. Então aqui não tem nada a ver com aquela versão. Isso aqui é a versão do seu software. Até o pessoal do OCBR já deixou bem discriminado aqui, ó, a versão do seu sistema. Para você não se perder. Então aqui, ó, código da UF. O ACBR é muito, como eu disse, é um componente extremamente completo e facilita muito a vida da gente. Ele tem essa função UF to CUF, né, que converte a sigla da UF para o código da UF. Então, nesse caso aqui, você ia precisar do código do seu estado. No caso, ó, se o estado do cara é São Paulo, tem que ser o código 35. Então, o que você faz aqui? Ó? Você tem que passar nessa opção o nome do estado do emitente, tá? Da pessoa que vai emitir a nota. Nós salvamos esse dado aqui em dados do emitente. Tá salvo esse dado. Vamos conferir nossa tabela emitente.
Vamos lá, então conferindo aqui na nossa tabela. Tabelinha de emitente. NFE. Então aqui a gente tem, ó, o endereço, empresa. Eu já gravei até o código da cidade aqui, tá vendo? Código da cidade, nome da cidade e o código da UF e o nome da UF. Como eu já gravei, que eu já previ que a gente ia usar, aqui eu não preciso usar essa função. Mas se você na sua tabela não tem, você pode usar esse UF to CUF. Então no nosso caso aqui, quem está acompanhando o projeto igual eu, vou fazer o seguinte, ó, frm menu ponto dados emitente ponto field by name. Aí eu pego esse campo aqui, ó, que é a coluna código underline UF, código underline UF ponto s integer. Beleza, já pegamos aí o dado do código da UF. Mesma coisa aqui, ó, para o código do código do município. Então eu vou pegar aqui, vou até copiar e colar para ficar mais fácil. E aqui, como que a gente colocou o nome da coluna? Código underline cidade. Venho aqui, código underline cidade. Esse campo aqui, IDE fim NFE, é finalidade da NFE. E aí você pode selecionar a normal e tem a de devolução e a de ajuste, se eu não estou enganado. Tá? E vocês podem ir acompanhando lá no componente, no demo do ACBR ali, tem algumas coisas que estão discriminadas, tem a documentação também. Então aqui a finalidade a gente vai manter a finalidade normal também. Continuando, né? Então a gente tem aqui gera NFC. Bom, até aqui a gente fez, né? Tipo de impressão, isso aqui, se eu não estou enganado, é o tipo de impressão. E aí a gente tem que colocar essa TI NFC, porque a gente tem a opção TI NFC, se eu não estou enganado, e a NFE. Tem a finalidade que vai ser normal. Então vamos pegar esses caras aqui também. Ah, cara, essa aqui é a função que eu usava antes, tá vendo? Porque antes eu estava vendo uma outra. Essa aqui já é para gerar NFC. Putz, está melhor ainda. Então aqui já está do jeitinho que eu precisava. Vamos pegar daqui, copio aqui, jogo para cá e filé. Aqui, ó, consumidor final, na NFC sempre vai ser consumidor final e a venda sempre vai ser presencial. Então você pode deixar isso aqui fixo, tá? Porque na nota fiscal eletrônica isso aqui pode variar. Na NFC não vai variar, vai ser sempre isso aí mesmo. Depois a gente tem que preencher aqui, ó, os dados do emitente. Então eu vou copiar esse trecho aqui também. Vamos jogar para cá. Eu vou comentar para facilitar para vocês. Aqui eu vou preencher os dados do emitente. Dados do emitente. E aqui, cara, a gente tem os dados do emitente, ou pelo menos quase todos eles vão estar aqui na nossa tabela tab emitente, que a gente já deixou carregada. Então aqui eu vou pegar e vou preencher, ó, por exemplo, CNPJ, dados, FRM menu, né? FRM menu, ponto dados emitente, ponto field by name,
O que é interessante aqui? Eu tenho algumas funções que eu uso, né? Tem uma função que eu uso para mim tirar todos os caracteres, né? Na próxima aula aí a gente trata essas informações. Por hora vamos só carregar os dados aqui. Ixi, cara, tem um cachorro do meu vizinho aqui, ele não para de latir, acho que tem um ladrão lá. E os dados do emitente, CPF ou CNPJ, a gente vai pegar aqui, ó, CNPJ underline CPF, que a gente já está salvando sem os pontos, né, aqui nesse caso. Então eu vou pegar CNPJ, CPF, isso mesmo, CNPJ underline CPF. Então vamos lá, CNPJ underline CPF. Aí a gente tem que preencher todos os demais dados aqui do emitente. Tem alguns dados nesse caso que não são obrigatórios, então se não tiver preenchido lá não vão dar erro, mas a maioria deles sim é obrigatório. Então o ideal é que vocês preencham todos os dados lá no cadastro do emitente. E importante também no seu sistema você validar os campos que são obrigatórios de acordo com a nota técnica. Tá? Então tem que prestar atenção nisso e quanto mais validadinho tiver o seu sistema, melhor vai ficar. Bom, então aqui a gente vai preencher a inscrição estadual, IE underline RG, endereço, aqui é o nome, né? Nome, como que a gente colocou? O nome tá nome mesmo. Nome, tem fantasia na nossa tabela? Não lembro de ter colocado o nome fantasia. Nome. Vamos repetir o nome aqui no nome fantasia. Telefone, a gente colocou telefone mesmo, se eu não estou enganado. Tem telefone? Não, não tem telefone na nossa tabela. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui o telefone em branco. Se vocês quiserem, inclui na tabela. Se vocês quiserem que eu inclua isso depois na tabela, me deixa aqui nos comentários, mas eu vou ignorar aqui. O CEP é um campo obrigatório, então a gente tem que preencher aqui o CEP. E ele tem que ser do tipo inteiro. Então eu tenho que carregar aqui os dados do CEP. Se tiver preenchido com traços aqui o CEP, endereço, bairro, complemento, CEP. Tá vendo que está com traço? Depois eu vou ter que tratar também para tirar esse traço aqui. Aí na próxima aula a gente faz esse tratamento. O logradouro, que é o endereço. O número. O complemento, a gente tem, né, o complemento aqui. Endereço, número, bairro, complemento. Então a gente tem aqui, ó, complemento, o bairro, código do município, o nome do município, que a gente colocou nome underline município, né? Nome underline cidade, código underline cidade, nome underline cidade. Nome underline cidade. E o estado, que a gente colocou, aqui é a sigla, tá? Nós colocamos nome underline UF. Então aqui eu ponho nome underline UF. Maravilha? Até aqui tudo bem? Vamos salvar. Lembrando que é importante a gente fazer o backup. Eu vou fazer o backup do meu projeto hoje, antes que aconteça uma tragédia. Continuando então. O que mais que temos aqui? Essa inscrição estadual está em branco aqui.
que não é, na verdade, essa é inscrição estadual para substituição tributária. E aí vocês podem deixar em branco, que na maior parte dos casos vai ser em branco mesmo. Aqui, tá vendo? Tá até comentado. Eu vou copiar isso aqui tudo, cara. Essa parte do destinatário também. Vamos copiar para cá. E a gente vai dando uma tratada. Bom, isso aqui que não vai usar, não é obrigatório, tá vendo? Só quando tem serviço, esse caso, você usa, né, a inscrição municipal. E o KNAI só também, se eu não estou enganado, o KNAI você só vai usar quando é serviço. Aí são obrigados a inserir essas duas informações. E no caso da NFE. Então eu vou apagar esses dois campos para não ficar fazendo volume aqui. Esses caras aqui são obrigatórios. Esse aqui pode estar vazio mesmo. E aí, se no seu caso, aí, se você tiver, né, inscrição de substituição tributária, se eu não estou enganado, é isso mesmo, é inscrição estadual substituição tributária, que são casos específicos que usa o substituto tributário. Não sei, precisava pesquisar isso aqui para falar com mais precisão. Mas preenche ela em branco aqui, como está no exemplo, que vai funcionar. O regime. Se a empresa tiver no regime normal, se ela tiver no Simples Nacional, vocês vão usar aqui, ó, CRT Simples Nacional. Aqui embaixo são, até aqui então, eram os dados do emitente, que é a empresa que vai emitir o cupom. Agora aqui para baixo são os dados do destinatário. E aí o que a gente vai fazer com a questão dos dados do destinatário? Eles não são obrigados na maior parte dos casos. Então o que a gente vai fazer aqui? Nos dados do destinatário, então aqui no exemplo eles estão preenchidos. Só vai usar caso o cara peça para você, que nem no estado de São Paulo tem a nota fiscal paulista, em Minas tem Minas Legal. Caso ele peça para informar o CPF, aí aqui tem que preencher o CPF do cara, que é obrigatório. No nosso caso, nós vamos deixar isso aqui em branco. E esse trecho do destinatário, eu acho que eu vou deixar ele comentado, porque na verdade nós não vamos precisar usar isso aí. Então eu vou... O que a gente vai usar daqui, ó? Tem algum campo que a gente vai usar? Vamos confirmar direitinho aqui se eu copiei tudo. Bom, isso aqui a gente pode deixar em branco. Na verdade, isso aqui eu acho que a gente nem precisa ter. Tem um campo que eu uso. Aqui, se ele preencher o nome aqui, ó, do cliente, a gente pode colocar lá, ó. Vendas.field by name. Vamos preencher com esse cara aqui, ó. TXT nome. Vamos só ver qual que é o nome da coluna que a gente está usando aqui. Nome underline cliente. Então aqui eu vou colocar nome underline cliente. Esses outros dados não vão existir. E quando eles não existem, se eu não estou enganado, eu não posso carregar nada nesses dados aqui. Então eu vou comentar. Esses dados aqui. Beleza? Bom, deixa eu só compilar o nosso projeto. Vamos ver se vai acontecer algum erro até esse momento. Tem os erros. Código do município é do tipo inteiro. E o da UF, não, acho que não. Tem mais um aqui que está errado.
Acho que era só esse mesmo. Beleza, compilado, bonitinho. Tá na mão. Certo? Por enquanto, como eu tenho certeza que não vai usar isso aqui, eu vou apagar, tá? Vamos apagar. Isso aqui só usa na nota fiscal eletrônica. Na nota fiscal consumidor eletrônica você nunca vai preencher endereço nem nada. O máximo que você vai usar é aqui o CPF, o CNPJ do destinatário. Isso aqui seria importante até a gente adaptar aqui, para ter a opção para inserir no nosso sistema. Aí nesse caso aqui teria que ter, fica aí uma dica para vocês. Aí preenche o CPF ou o CNPJ e o nome pode sim ser inserido, tá? Os outros itens não tem necessidade de incluir na nota fiscal consumidor eletrônica. Aqui embaixo, logo em seguida aqui, a gente vai colocar os itens da nota. E esses itens eu vou deixar para a nossa próxima aula semana que vem, beleza? Eu quero que vocês vão estudando aqui o que a gente fez até agora, vai mexendo no código do ACBR, dá uma olhada na nota técnica, né? Eu estou enferrujado aí, não tenho usado muito esse tipo de coisa, mas é importante vocês conhecerem a nota técnica, dá uma olhada lá. Na próxima aula a gente cria as funções para tratar os dados que são apenas numéricos e que a gente tem formatação no banco. Então eu vou mostrar para vocês as funções que eu tenho, a gente cria essas funções e aí a gente insere os itens na geração do XML, beleza? Espero que vocês estejam gostando do curso, que ele esteja ficando dentro das expectativas de cada um de vocês. Hoje está difícil aqui de gravar, o cachorro não para de latir, está chovendo muito, eu acho que o áudio não vai ficar legal, então vamos parar por aqui. Na semana que vem a gente continua e aquele abraço!